Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, daqui a pouquinho, como vocês sabem, nossa roda da fofoca, Thiago Rocha, Vladimir Alves, Felipe Campos e seus bafões, mas a nossa primeira página de hoje é sobre um assunto que continua aí em evidência, que ontem até nós iríamos comentar, acabou não dando tempo, ainda o desdobramento do caso Alexandre Frota e o seu filho, o Mayan. Desta vez, quem entra na história, e isso já tinha até sido informado pelo Alessandro Lobianco, nosso repórter lá no Rio de Janeiro, que iria acontecer, a mãe do Mayan, não é, resolveu dar o lado dela dessa história e falar muita coisa, rebater muita coisa que o próprio Alexandre Frota afirmou em entrevistas que ele deu, inclusive aqui ao nosso programa, que a gente colocou o depoimento dele no ar, enviado para o Felipe Campos. Lembra disso? Onde ele rebatia também uma série de coisas ditas pelo filho. Agora vem a mãe do filho e rebate mais uma série de coisas ditas pelo Alexandre Frota. E eu vou ler para você essa entrevista completa que foi publicada pelo Jornal Extra, e depois o Alexandre Lobianco, ele vem direto do Rio de Janeiro para complementar, porque existem novas informações. Então a gente não sabe até onde esse caso vai dar, até onde esse assunto ainda vai rolar, vai se desmembrar. Mas de qualquer maneira, como tudo isso veio à tona em função da eleição do Alexandre Frota, o filho resolveu abrir o jogo do lado dos sentimentos dele, né? A gente vai continuar informando para vocês enquanto ainda houver notícia em relação a isso. Vamos ver alguns trechos? Alguns trechos não, vamos ver a entrevista do Jornal Extra, vamos ler juntos. Olha, meu relacionamento com Frota terminou quando descobri a gravidez. Alexandre Frota viu seu nome estampado nas manchetes nesta semana, não só porque foi eleito deputado federal em São Paulo. Horas depois de sair o resultado, seu filho Mayan veio a público criticá-lo e disse, não é, defende a família, mas queria me abortar. Frota, que deve cerca de 60 mil de pensão atrasadas, rebateu, dizendo que ele era apenas fruto de uma transa. E a história dos 60 mil reais, ele também rebateu aqui no nosso programa. Como vocês se lembram, ele disse que já foram pagos 25 mil reais e que já está tudo certo, não deve mais nenhum tostão. A coluna ouviu Samantha Gondim, mãe de Mayan, que afirma ter tido um relacionamento com o ex-ator pornô e fala da briga na justiça. E aqui ela começa a responder as perguntas. Como você descreveria o primeiro encontro com Alexandre Frota? E aí ela diz, uma grande surpresa, foi em 1998, eu estava no camarote da Micarecandanga, em Brasília, eu era muito jovem, tinha apenas 16 anos. O Alexandre estava com a equipe do programa Galera, que estrearia no mês seguinte. Conversamos, trocamos contato. No último dia de micareta, nós fomos juntos no bloco do Chiclete com Banana. Ficamos juntos e iniciamos um relacionamento. Ela não fala só de um único encontro. Ele diz, pergunta o Jornal Extra, que o Mayan é fruto de uma transa, que vocês estavam drogados e que ele nunca quis o aborto. O que você tem a dizer sobre isso? E aí a mãe da filha do Frota diz, não conheço ninguém que não seja fruto de uma transa. Enfim, Mayan não é fruto de uma única transa, como o Alexandre insiste em afirmar durante todos esses anos. Mas ainda que fosse, que diferença faria? Seria menos filho? Alexandre e eu vivemos um relacionamento, sim. Ainda fui várias vezes a São Paulo ficar na casa dele em Moema. Já esclareci que não usei drogas com Alexandre, nem faço uso. Meu relacionamento com Frota terminou quando descobri a gravidez. Não é novidade para ninguém que Alexandre não queria ter o filho e deixou claro quanto à decisão de levar adiante a gravidez foi só minha. De fato, ele registrou o filho, mas ele nunca fez questão de cumprir com seus deveres de pai.
Ajudava esporadicamente, de forma não habitual. Foi então que eu precisei ir à justiça para garantir a manutenção do meu filho. Mayan nasceu e eu tinha apenas 17 anos. Precisava terminar os estudos, cuidar dele. Aqui tem um destaque: os ataques do Alexandre se intensificaram em relação ao Mayan. Mensagens e e-mails agressivos foram enviados ao filho. Mas a entrevista continua aqui. Depois de 19 anos, Mayan quebrou o silêncio. O que você achou da atitude dele? E a mãe responde: Mayan, como a maioria dos jovens tem o costume de fazer, usou sua rede social para desabafar, colocar para fora algo que estava no coração dele. Se tivesse a intenção deliberada de prejudicar seu pai, teria feito durante o período eleitoral, antes do resultado das urnas. Durante anos, Mayan vendo sendo negligenciado e achincalhado pelo próprio pai nas mídias e por outros meios, tomado por um sentimento legítimo, mas ainda infantil, revoltou-se ao ver o pai ser eleito com slogan de defesa da família, da mulher e do Estado e decidiu publicar em sua rede social. Quem me conhece sabe que eu nunca falei nada de negativo a respeito do pai ou em relação à sua ausência, com o intuito de proteger a integridade psíquica do meu filho. Sempre tentava remediar a situação, explicando que ele morava em outra cidade e tinha uma vida diferente da nossa. Nunca impedi ou coloquei qualquer empecilho para o contato do Alexandre ou da família dele com o Mayan. Ao contrário, sempre incentivei por saber a importância do pai na vida de um filho. Como é que ela fez para criar esse filho sozinha? E ela diz o seguinte: sempre estudei e trabalhei. O problema é que não é fácil ser mãe e pai sozinha. Eu preservei ele ao máximo que pude. Evitei comentar sobre o constante atraso dos alimentos. No entanto, ao fazer 18 anos, por lei, ele, que é o Mayan, precisou deixar de ser representado por mim e passou a assinar por si próprio. Foi nesse momento que os ataques do Alexandre se intensificaram em relação ao Mayan. Mensagens e e-mails agressivos foram enviados por Alexandre ao filho, pelo simples fato de Mayan ter passado a assinar as ações em que cobrávamos débitos alimentares vencidos. E aqui a última pergunta: você irá processá-lo, ou seja, processar o Alexandre Frota, e já correm 3 processos do Mayan na justiça. E ela diz: estou avaliando, juntamente com a minha advogada, a melhor forma de reprimir e evitar que novos ataques sejam feitos a mim como mulher e à honra do meu filho. Quem alega tem o dever de provar. Todo esse caos poderia ser evitado se Alexandre cumprisse, no mínimo, com a obrigação alimentar na forma determinada pela justiça. Não entendo como alguém pode achar que atacando a honra da mãe, ridicularizando o filho, conseguirá se eximir do fato de que nunca foi um bom pai ou zelou pelo seu filho. Essa é a entrevista completa da Samantha Gondim, como vocês estão vendo aqui, uma foto dela atual e a foto dela com o filho, com o Mayan, que é loiro como a mãe, mas lembra muito o pai realmente, Então tá aí, agora, isto posto, esclarecido, dado, na verdade, esclarecido não, mas colocado o lado dela como mãe nessa história, vamos para o Rio de Janeiro conversar com Alessandro Lobianco e saber se existe mais algumas informações, que parece que existe sim, não é, Alexandre? Alessandro, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Olha, na semana passada, assim que terminou a exibição da nossa entrevista exclusiva com o Alexandre Frota, a Samantha procurou a gente por intermédio da advogada dela, pedindo um espaço para contra-argumentar falas específicas que o Frota alegou nessa entrevista. Sim. E aí, como não foi uma entrevista que eu fiz com ela, que eu já tinha encaminhado aquelas 3 perguntas, eu tão somente, Sônia, recebi essas declarações contra-argumentando alguns pontos da entrevista com o Frota que eu vou falar agora. Tá, o primeiro ponto que a Samantha contra-argumenta para mim, ela já diz que não está nem estudando a questão do processo, Sônia, que vai processar mesmo. Ela diz que que consegue, que tem provas mostrando dessa relação mais duradoura com o Frota, que não foi só uma noite, que há recortes
publicados pela própria imprensa dele, apresentando ela como uma relação e falando da relação. Então, isso está sendo juntado para efeito desse processo. O segundo ponto é que realmente ela fala como disse para o Extra, mas ela defende o filho no sentido de que o Frota teria feito alguma pressão em prol do aborto. Ela diz que justamente o término da relação dela com ele foi esse o motivo, que quando ela deu a notícia que estava grávida, ele teria dito que não compactuava com esse filho e que se ela quisesse ter, teria sozinha e que essa seria uma escolha dela. E aí ela alega aqui que ele diz que não precisou fazer exame de DNA, não porque ele é bom caráter ou não, mas ela alega que ele não quis fazer o exame justamente porque a relação foi duradoura e que não há nenhuma prova que pudesse colocar em suspeita que essa criança fosse dela. Um terceiro ponto que ela diz, Sônia, e que a advogada ficou muito braba com a alegação dele, é em relação quando ele diz que vai tentar a quebra do sigilo desse processo para que toda a imprensa e o público tenham acesso real sobre os valores, o que cada um estava alegando. Segundo a Samantha e a sua advogada, essa quebra de sigilo na legislação brasileira de um processo de pensão alimentícia é inconstitucional. Isso não existiria na legislação brasileira. Certo. É um sigilo automático quando você abre esse processo que não é passível de quebra. Então a Samantha diz que o Frota já sabia disso quando divulgou essa notícia e que as palavras que ela usa ou ele pagou o maior mico jurídico da vida dele ou ele está subestimando a inteligência do público, que isso não pode ser feito. O quarto aspecto que ela ressalta, Sônia, é sobre a profissão do filho. Nesses contra-argumentos, ela alega que vai processar qualquer pessoa que venha afirmar, a partir de hoje, que o filho exerce a profissão de modelo na Bélgica. Ela diz que essa é uma alegação que pode até fazê-lo perder o visto de estudante e ser deportado. Ela diz que ele está na Bélgica com visto de estudante, que esse visto proíbe ele de exercer qualquer profissão e que ele hoje faz uma high school, que é o colégio lá para que ele se forme e possa direcionar a sua vida dele com o que for de melhor aptidão. Mas ela nega e pediu para que eu não abrisse mão de dizer que essa é uma informação que seria inverídica, que ele estaria exercendo o ofício de modelo lá. Inclusive, ela diz que ele não faz parte de agência nenhum e pede para que alguém prove isso sob pena de processo. Certo. Vocês querem fazer alguma observação, Sônia? Posso continuar? Pode continuar, Lobianco. Sônia, sobre o valor, o real valor da dívida, eu tive acesso ao único documento dessa ação, que é um documento público, que pode ser visto por qualquer pessoa com o número da Ordem dos Advogados, por qualquer advogado na 4ª Vara de Família. Esse é um documento que está lavrado em cartório, assinado pela diretora dessa vara civil de família, que é a 4ª Vara, e a Renata Bittar da Ciência nesse documento, que a real dívida é de R$ 42.418,93. Esse valor ele é inquestionável, Sônia, porque é um valor de protesto judicial que precisou ser lavrado em cartório antes que qualquer pedido de prisão pudesse ser feito. Então é um valor inquestionável. A explicação que eu tive da fonte é que, caso o Frota já tenha pago agora, nesses últimos dias, 25 mil ou qualquer outro valor, esse valor foi abatido desses R$ 42.418,93 e que esse valor de R$ 42 mil ele precisa ser atingido para que essa dívida seja quitada. Então, a gente corrige que não é aquele valor de 60, também não é menos. É um valor realmente inquestionável.